Blue Raptors. Os Blue Raptors são uma raça de criaturas carnívoras, extremamente agressivas que habitam o árido planeta desértico M6-7. Sua estrutura física os transformou em verdadeiras máquinas de matar, sendo o predador supremo da região. Quando chegam à fase adulta, tornam-se criaturas aladas de grande porte. Suas cabeças lembram uma lâmina metálica, quase como uma guilhotina, repleta de dentes enormes, em sua maioria incisivos. Curiosamente, os Blue Raptors não possuem olhos ou nariz visíveis, mas contam com um olfato incrivelmente preciso. O corpo é semelhante ao de um dragão, porém menor. Possuem um par de asas nas costas e 2 membros dianteiros com garras afiadas, capazes de despedaçar qualquer ser vivo que cruze seu caminho. Basicamente, podem ser comparados a piranhas planetárias, transformando habitats ricos em vida em desertos estéreis e inabitáveis. Apesar de todos os seus avanços evolutivos, os Blue Raptors têm fraquezas notáveis. A mais evidente é sua extrema sensibilidade à luz. Quando expostos a lanternas, sua pele sofre reações corrosivas, provavelmente ligadas ao sistema nervoso. Outra vulnerabilidade está em sua própria anatomia. Embora o crânio seja extremamente resistente, o restante do corpo é relativamente mais frágil, especialmente a região abdominal. Essa fotossensibilidade explica por que vivem em cavernas profundas e escuras. Além disso, não parecem ser muito inteligentes. São incapazes de desenvolver raciocínios complexos, e o fato de terem destruído toda a vida de seu planeta sem compreender as consequências reforça essa ideia. Mesmo sendo predadores perigosos, sua fraqueza diante da luz e sua inteligência limitada os colocam em desvantagem frente a outras raças que exploraremos a seguir. Locust. Se vamos falar de raças com enorme poder de invasão, não podemos deixar de lado os Locust, da saga Gears of War. Eles são uma raça de humanoides geneticamente modificados que estabeleceram sua civilização nas profundezas subterrâneas de Sera. Os Locust surgiram a partir de experimentos da coalizão, onde várias crianças foram infectadas com DNA de criaturas nativas que viviam nas cavernas. O resultado foi uma espécie híbrida, dotada de força brutal e grande resistência. Entre eles estava a rainha Mira, que desenvolveu uma conexão de empatia com os Locust. Foi ela quem liderou a rebelião contra os cientistas e conduziu seu povo às profundezas do Monte Kadar, onde ergueram sua própria civilização. Sob comando da rainha, os Locust emergiram à superfície e iniciaram uma guerra contra a humanidade, um conflito que durou 17 anos e quase levou à extinção da raça humana. A fisiologia dos Locust variava bastante entre suas diferentes classes, mas todos compartilhavam algumas características. Eram bípedes, musculosos, mais altos que um humano comum, com pele espessa e ossos densos. Basicamente guerreiros mutantes criados para resistir a condições extremas. Seus olhos grandes garantiam excelente visão mesmo no subsolo. E muitos deles possuíam sentidos de olfato aguçados, capazes de diferenciar um humano de um Locust mesmo em escuridão total. Apesar da origem híbrida, eles demonstraram grande capacidade de organização, desenvolvimento tecnológico e estratégias de combate, o que os tornava ainda mais perigosos. No entanto, também possuíam vulnerabilidades, eram suscetíveis a armas de calibre pesado, e a própria evolução genética, que os fortalecia, acabou gerando uma mutação tóxica conhecida como a epidemia Lambent. Essa praga deu origem a uma guerra civil devastadora entre os Locust e os infectados, acelerando a queda de sua espécie a longo prazo. Anjos da Morte. Os Anjos da Morte são uma raça hostil de alienígenas que chegaram à Terra através de um meteorito. Desde então iniciaram uma caçada implacável contra toda forma de vida no planeta. Essas criaturas possuem aparência vagamente humanoide, mas seus corpos são cobertos por placas rígidas de armadura exoesquelética. São caçadores cegos, que se orientam unicamente pelo som. Na parte frontal da cabeça, possuem estruturas sensíveis que se expandem e retraem para captar a direção exata dos ruídos. Já a parte traseira funciona como um imenso tímpano, ampliando ainda mais sua audição. Não se sabe ao certo se são inteligentes, pois nunca demonstram sinais de comunicação entre si. Contudo, são extremamente astutos na caça, utilizando emboscadas rápidas e mortais.
Raramente são vistos se alimentando de humanos, mas sua força e velocidade são devastadoras, podem atravessar aço ou metal com facilidade e percorrer grandes distâncias em segundos, esmagando qualquer presa em seu caminho. Sua principal fraqueza está ligada à audição extremamente sensível. Sons em frequências muito altas podem desorientá-los, causar dor intensa e até deixá-los inconscientes temporariamente. Além disso, foi revelado que não sabem nadar. Quando caem na água, simplesmente afundam, o que representa uma vulnerabilidade enorme em um planeta coberto por oceanos. Aracnídeos. Os aracnídeos, também conhecidos como insetos da franquia Starship Troopers, são uma raça de organismos gigantes de aparência insetoide, nativos do planeta Klendatu. Apesar de sua forma primitiva, eles demonstram habilidades impressionantes de organização e estratégias de combate, vivendo em uma sociedade colmeia altamente estruturada. Na superfície parecem apenas bestas brutais movidas pelo instinto, mas, na realidade, são governados por organismos superiores em inteligência como os cérebros e acima deles a rainha. Alguns cientistas acreditam que os aracnídeos possuem um histórico evolutivo de milhões de anos, o que explicaria sua incrível capacidade de adaptação e sobrevivência. Eles são considerados uma espécie perfeita, capazes de colonizar mundos inteiros. Para isso, utilizam esporos lançados ao espaço, que podem atingir outros planetas, dando origem a novas gerações de insetos. Assim, lentamente, mas de forma constante, poderiam espalhar-se por todo o universo. A sociedade aracnídea é dividida em diferentes castas, cada uma com funções específicas: soldados, operários, defensores e, claro, os líderes intelectuais. Essa estrutura faz com que funcionem como uma mente colmeia, tornando-se uma força de invasão quase imparável. Além disso, possuem reprodução em massa e acelerada, o que lhes permite infestar um planeta em poucas horas. Sua maior fraqueza está no exoesqueleto. Embora seja resistente, pode ser perfurado por armamento pesado. Uma vez que a carapaça é rompida, seus órgãos internos ficam vulneráveis. Por isso, a melhor forma de enfrentá-los é com artilharia pesada, capaz de penetrar suas defesas naturais. Xenomorfos. Os xenomorfos são uma das espécies mais icônicas e aterrorizantes da ficção científica. Eles são criaturas parasitárias cuja origem, segundo revelado nos filmes Prometheus e Alien Covenant, está ligada às experiências genéticas dos engenheiros e ao trabalho do androide David, que aperfeiçoou a criação desses monstros até alcançar a forma letal que conhecemos. Em outras versões, como nos quadrinhos, eles são descritos como uma raça muito antiga. Mas em qualquer narrativa, uma coisa é certa: os xenomorfos possuem uma impressionante capacidade de adaptação e de devastar qualquer ecossistema que invadam. Fisicamente têm corpo alongado, aparência humanoide, garras capazes de rasgar membros com facilidade e uma cauda mortal que usam como lança. Sua força e agilidade os tornam predadores quase imbatíveis, sendo capazes de manipular corpos de centenas de quilos como se fossem brinquedos. Sua arma mais letal, no entanto, é o sangue ácido, uma substância tão corrosiva que atravessa praticamente qualquer material. Isso os torna quase impossíveis de serem devorados ou assimilados por outros predadores. Outro aspecto aterrador é sua habilidade de adaptação genética. Quando incubam em diferentes hospedeiros, aproveitam as características de cada organismo para criar novas variantes. Assim, podem surgir xenomorfos voadores, aquáticos, ou até de tamanho colossal, dependendo do hospedeiro utilizado. Essa plasticidade genética os torna uma das raças mais perigosas e imprevisíveis que existem. Sua inteligência também não deve ser subestimada. Apesar do comportamento animalesco, muitas vezes demonstram astúcia superior à humana em situações de caça e sobrevivência. Por tudo isso, os xenomorfos são considerados por muitos fãs como a espécie mais poderosa da ficção, um verdadeiro pesadelo vivo. Tau-Tek. Os Tau-Tek são uma raça de reptilianos alienígenas que, segundo antigas lendas, invadiram a China há milhares de anos. São criaturas quadrúpedes, carnívoras, de pele verde e aparência que mistura características de mamíferos predadores com répteis. Na cabeça, possuem membranas capazes de vibrar,
permitindo que se comuniquem a longas distâncias. Sua pele possui um brilho semelhante ao jade, e seu sangue é de cor esverdeada. A espécie se divide em 3 castas principais. Os soldados são os mais comuns, criaturas do tamanho de um leão, ágeis e letais, com dentes afiados capazes de dilacerar presas com facilidade. Já os guardas da rainha são maiores, chegando ao porte de um pequeno elefante. Sua aparência lembra a de um símio, mas com uma blindagem natural ainda mais resistente. Eles defendem a rainha com ferocidade, usando enormes membranas endurecidas que funcionam como escudos vivos. No topo da hierarquia está a rainha Tao Teik, aproximadamente 2 vezes maior que os soldados. É ela quem comanda e controla toda a colmeia, além de ser a única responsável pela reprodução da espécie. Vorazes como formigas, os Tao Teik avançam em hordas, consumindo tudo em seu caminho. Alimentam-se até mesmo dos cadáveres de seus próprios mortos, caso seja necessário para a sobrevivência da colônia. Em termos de inteligência, apenas a rainha parece possuir pensamento avançado, sendo a responsável por planejar estratégias e coordenar o enxame. Apesar de seu poder destrutivo, os Tao Teik possuem vulnerabilidades. Podem ser pacificados por campos magnéticos, que aparentemente bloqueiam sua conexão mental com a colmeia. Outra fraqueza está nos olhos, que são pontos frágeis em seu corpo blindado. Além disso, forçá-los a ingerir explosivos ou cortá-los em pedaços também pode ser eficaz. A eliminação da rainha é considerada a forma mais definitiva de derrotá-los. Quando ela morre, toda a colônia entra em colapso e os demais membros ficam paralisados. Mimics. Os Mimics são uma forma de vida extraterrestre que chegou à Terra através de um asteroide com o único objetivo de conquistar o planeta. Eles operam em uma mente colmeia e se destacam por uma habilidade aterrorizante. Podem rebobinar o tempo quando morrem, criando ciclos temporais que lhes dão uma vantagem imensa contra qualquer inimigo. Fisicamente, os Mimics são criaturas extremamente rápidas e ágeis, com inúmeros tentáculos que usam para se locomover, escalar superfícies ou até escavar o solo. Dentro da colmeia, existem 3 castas principais: os drones, os alfas e o ômega. Os drones são os mais comuns, medindo entre 1,5 metro e 2 metros de altura. São soldados básicos, sem poderes temporais, mas ainda assim letais em combate. Os alfas, por outro lado, são raríssimos. Estima-se que exista apenas um para cada 6 milhões de drones. Eles são maiores, de coloração azulada, e atuam como o sistema nervoso da colmeia, conectados diretamente ao ômega. Quando um alfa é morto, o ômega ativa sua habilidade de resetar o tempo para o dia anterior, preservando a memória do ocorrido. Dessa forma, os Mimics aprendem com cada derrota e antecipam as estratégias inimigas. No centro de tudo está o ômega, um organismo gigantesco de forma esférica que atua como o cérebro central da colmeia. Ele é a fonte da habilidade temporal e mantém conexão telepática com todos os membros. Para sobreviver, precisa estar submerso em enormes quantidades de água. Destruir o ômega significa cortar a mente colmeia e neutralizar todos os Mimics restantes, deixando-os vulneráveis e fáceis de eliminar. É uma raça projetada para a guerra, capaz de transformar qualquer batalha em um ciclo interminável até alcançar a vitória inevitável. White Spikes. Os White Spikes, conhecidos em português como espinhos brancos, são uma espécie de predadores extraterrestres que chegaram à Terra de forma acidental. Eles foram criados por uma civilização avançada como arma biológica, transportados em uma nave que acabou caindo na Sibéria, onde permaneceram congelados por mais de 1000 anos até emergirem no ano de 2048. Em apenas 3 anos, reduziram a população humana a menos de 500 mil pessoas. Sua taxa de reprodução é avassaladora, somada a uma fome insaciável e uma agressividade sem limites. Espalham-se como uma praga, atacando e matando qualquer forma de vida. Fisicamente, são criaturas de pele branca pálida, hexápodes com 6 membros, 4 patas principais e 2 braços menores semelhantes aos de uma louva-a-Deus, usados para agarrar e dilacerar presas. Seus olhos ficam posicionados na parte superior e lateral da cabeça, garantindo um campo de visão amplo e eficiente inclusive à noite.
Sua carapaça funciona como uma armadura leve, resistente a balas comuns, mas vulnerável a armamento pesado e tiros direcionados às áreas descobertas, como o pescoço, o abdômen e os tentáculos. Assim como outras raças colmeia, obedecem a uma rainha, que coordena e controla seus enxames. A velocidade com que se movem e se comunicam os torna inimigos praticamente imparáveis, capazes de localizar e proteger sua líder a qualquer custo. Os White Spikes representam a forma definitiva de invasão biológica, vorazes, organizados e impossíveis de negociar. Seu único propósito é consumir e se multiplicar. Tiranídeos. Os tiranídeos são uma das formas de vida mais hostis e destrutivas de toda a ficção científica. Eles não veem outras raças como civilizações ou inimigos, mas apenas como matéria-prima para se alimentar e se reproduzir. Viajam pelo espaço em enxames intermináveis, consumindo mundos inteiros até não restar nada além de desolação. Não são originários desta galáxia. Acredita-se que já devoraram toda a matéria orgânica de sua galáxia natal e, por isso, cruzaram o vazio do espaço por milênios em busca de novas fontes de vida. Sua idade exata é desconhecida, mas tudo indica que são uma espécie ancestral. Muitos os confundem com uma simples horda de monstros famintos. Mas, na verdade, são uma estrutura perfeitamente planejada de conquista e aniquilação. A invasão começa décadas antes do primeiro contato. Eles enfraquecem a tecnologia e a comunicação de planetas-alvo, e até manipulam a mente e a estrutura social das populações, para que alguns passem a venerá-los antes mesmo de sua chegada. Cada tiranídeo faz parte de uma vasta mente colmeia, funcionando como células de um único superorganismo. Essa conexão telepática os torna coordenados e implacáveis. Alguns possuem sangue ácido, outros capacidade de regeneração, e todos podem se adaptar rapidamente ao ambiente hostil de qualquer planeta. Estratégias eficazes contra eles raramente funcionam mais de uma vez, já que aprendem e evoluem em ritmo assustador. Além disso, o poder psíquico que controla a colmeia é tão forte que pode enlouquecer ou destruir qualquer inimigo que tente enfrentá-los com ataques mentais semelhantes. Essa força coletiva, combinada à sua fome insaciável, torna os tiranídeos uma das ameaças mais letais já concebidas. Eles são devoradores de mundos, conquistadores implacáveis que não deixam nada para trás. Onde passam, apenas o vazio permanece. Essas foram algumas das raças mais letais e fascinantes já imaginadas na ficção científica. Predadores implacáveis, enxames colossais e espécies capazes de devastar mundos inteiros. Cada uma delas representa uma forma única de terror e destruição. Mas esta é apenas a primeira parte. Ainda existem muitas outras raças igualmente poderosas, misteriosas e assustadoras que aguardam para serem reveladas. A jornada continua em breve, na segunda parte desta exploração pelo universo das criaturas mais perigosas da ficção.